amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma beijoca da tia Rafaela. Hoje você vai aprender sobre os substantivos primitivo e derivado. Substantivo primitivo é a palavra que não tem origem de nenhuma outra palavra. Já o substantivo derivado é a palavra que tem origem em outra palavra. Veja esta frase: meu limão, meu limoeiro. O substantivo limão não se origina de nenhuma outra palavra, logo é um substantivo primitivo. Já a palavra limoeiro se origina da palavra limão. Então, limoeiro é um substantivo derivado. Vejamos alguns exemplos de substantivo primitivo: pedra, terra, fogo, vidro. Agora, a tia Rafaela vai falar as palavras, os substantivos derivados, né, que se originam dessas palavras que a tia Rafaela falou há pouco, que são substantivos primitivos. Terrestre se origina da palavra terra. Vidraça se origina da palavra vidro. Fogaréu se origina da palavra fogo. Pedreira se origina da palavra pedra. Espero que tenham entendido. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre palavras derivadas. Palavras derivadas consiste na formação de novas palavras a partir de palavras já existentes na língua portuguesa. Por exemplo, uma só palavra pode formar muitas outras, como a palavra flor, que pode formar as palavras flora, floral, floricultura, florido, florista e florzinha. Outro exemplo: a palavra papel, que forma as palavras papelada, papelão, papelaria, papeleiro, papelinho e papelote. As palavras flor e papel são as palavras primitivas, que são aquelas que não são formadas a partir de outras palavras, ou seja, elas são as originais, as primeiras. Palavras derivadas por adição de prefixo. Prefixos são palavras ou termos colocados no início de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se adicionarmos o prefixo re à palavra primitiva fazer, teremos a palavra derivada refazer. Assim como nas palavras desenterrar, desânimo, desapegar, desapertar, onde temos 4 palavras com prefixo des. O prefixo des indica uma ação contrária àquela que a palavra expressa. Temos também recarregar, reler, rever, repensar. O prefixo re acrescenta a essas palavras o sentido de repetição. Existem muitos outros prefixos que alteram o sentido das palavras primitivas, como psico, ante, hiper, dis, pró, pré, pro, semi, super, entre muitos outros. E agora vamos falar dos sufixos, que são palavras ou termos colocados no fim de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se juntarmos o sufixo mente à palavra primitiva simples, teremos a palavra derivada simplesmente. Vamos ver alguns exemplos de palavras formadas por junção de sufixos. Analisar, que é a junção de análise mais ar. Bimestral, que é a junção de bimestre mais al. Chatice, que é a junção de chato mais ice. Criancice, junção de criança mais ice. Empresário, junção de empresa mais ário. Entrevistar, entrevista mais ar. Também existem palavras derivadas que têm acréscimo de prefixo e de sufixo. Por exemplo, a palavra deslealdade, que tem o prefixo des e o sufixo dade. A palavra infelizmente, que tem o prefixo in e o sufixo mente. Recapitulando, o prefixo aparece no início da palavra e o sufixo no fim. Então, vamos fazer algumas atividades. Pensem em 3 palavras que derivam de casa.
Eu pensei em casarão, casamento e caseiro. São palavras da mesma família. Aqui temos duas palavras que não são palavras primitivas. Quais são elas? Isso mesmo, as palavras afilhado e folhagem não são palavras primitivas, são derivadas. E aqui temos duas palavras que não são derivadas. Quais são elas? Se você respondeu mão e livro, você está correto, porque mão e livro são palavras primitivas. Quais das palavras derivadas teve acréscimo de prefixo? Isso mesmo, as palavras incapaz e reler teve o acréscimo de prefixo. Dessas palavras derivadas, quais foram unidas a um sufixo? Isso mesmo, dentista e livrinho. E quais dessas palavras têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Se você respondeu deslealmente e infelizmente, você acertou. Então é isso, espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Crianças, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar a divisão com dois algarismos no divisor, né? Vamos estudar agora a continha com dois números no divisor, tá certo? Vocês estudaram a tabuada até 10. E agora, tia, se for um número mais de 10, então nós devemos construir a tabuada do número que está no divisor. No caso aqui foi o número 25. Então, para facilitar, para vocês resolverem as continhas, é bom vocês construírem a tabuada do ladinho. Facilita o aprendizado. Vocês entendem melhor. Vamos lá. 7 pode dividir por 25? Não, porque 7 é menor que 25. Então, eu vou juntar o 7 com o 8. Vai ficar 78. Aí, eu vou lá na tabuada, aqui do ladinho, e vou procurar um número menor ou igual ou aproximado a 78. Vamos lá? 75 é um número aproximado. Então, eu vou pegar esse 3, coloco aqui embaixo da casinha e o 75 vou diminuir com 78. 8 menos 5, 3. 7 menos 7, 0. Agora eu abaixo o 5. Vou lá na tabuada. Vou pegar um número menor igual ou aproximado a 35. Vamos lá? 35. 25. O número mais próximo é o 25. Eu vou pegar esse 1 aqui, coloco aqui embaixo da casinha e pego o 25, vou diminuir com 35. 5 menos 5, 0. 3 menos 2, 1. E faço o que agora, tia? Agora eu vou abaixar o 0. 100. Vai ficar 100, um número menor, igual aproximadamente a 100. Eu vou lá na tabuada de novo. 100. Aqui, ó, 100. 100 e 100. Então, eu vou pegar esse 4, coloco aqui embaixo e o 100 embaixo do 100. Vou diminuir. Tá vendo como é melhor quando a gente constrói a tabuada? No instante a gente resolve. Dá 0. Tem mais algum número para descer? Não. Então, o quociente, o resultado da continha foi 314. E a divisão foi exata, não sobrou o resto foi 0. Qualquer dúvida pode falar com a tia Rafaela. Na nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre fração. O que é fração, tia? A fração é a parte de um inteiro, ou seja, um pedaço de alguma coisa. Quando nós fatiamos um bolo, aqueles pedacinhos a gente está trabalhando com fração. Quando nós cortamos uma pizza, as fatias de uma pizza, a gente está trabalhando também com fração. Então, os termos de uma fração, né, as continhas têm nomes, tem o nome dos termos. Nas frações também tem o nome dos termos. Então, aqui, o número, primeiro número em cima é numerador e o número embaixo é denominador. E a gente separa por um tracinho. E também pode ser representado por quadrados, por círculo. O numerador indica quantas partes foram tomadas. E o denominador indica
quando o inteiro foi dividido, certo? Aqui, 1/3, 1/2, 1/3, a gente dividiu, a parte que foi tomada foi 1, e a parte do inteiro que foi dividida em 3 partes. 1/2 quer dizer a metade, ok? Nós podemos, quando a gente quer encontrar a metade ou o meio, nós dividimos por 2. Quando nós queremos encontrar o terço ou a terça parte, nós dividimos por 3. A metade ou o meio, a parte que foi tomada e o inteiro que foi dividido em 2 partes. E como é lido os números, as frações? O numerador é lido como números naturais, normais, 1, 2, 3, 4. Já o denominador são lidos como números ordinais, terceiro, quarto, quinto, sexto. Exceto, né, que não pode, a gente não pode falar 1/3, nós falamos 1/3. E nós não falamos 1/2, nós falamos 1/2, certo? Agora o resto é 3/5, 7/8, 2/3, 3/6, 4/7, 6/6. Se a gente quiser encontrar a quarta parte, nós dividimos por 4. A quinta parte, nós dividimos por 5. A 10ª parte, nós dividimos por 10. Agora assistam ao vídeo sobre as frações. Alô galerinha, estamos de volta, o canal Resolvendo Aprender vem com tudo. Vamos começar com frações, aquele conteúdo que a grande maioria acha tem dificuldade, mas aqui nós vamos trazer de uma maneira bem fácil. E aí eu pergunto, qual a ideia que você tem sobre fração, né? O que você imagina que é fração? Fração nada mais é do que dividir algo em partes iguais, não importa quantas, mas se for em partes iguais é fração. Então vamos dar um conceito, o que é uma fração, né? O que nós podemos entender por fração mesmo também, assim, falando de um conceito de uma maneira formal. O que nós poderíamos definir fração, né? Nada mais é do que uma parte de algo, uma parte do todo, né? Então um pedaço, a fração é um pedaço de alguma coisa. Olhando aqui o exemplo, ó, esse tablet de chocolate aqui, nós temos o seguinte, cada pedaço desse, né, é uma fração desse todo aí, de toda a parte, né? Se nós pegarmos aqui uma pizza e fatiarmos ela em vários pedaços, cada fatia é uma fração da pizza inteira, né? Se nós pegarmos aqui uma jarra com suco e colocar copos em partes iguais, né, em copos o suco, cada copo desse representa uma fração. Se nós pegarmos um bolo e fatiarmos também esse bolo, e cada fatia desse bolo, né, vai ser também o que? Uma fração do bolo inteiro. Então, fração nada mais é do que isso, né? Então, já que nós conhecemos, vamos agora representar. Como nós vamos representar? Nós vamos usar números para representar essas frações. Olha o esquema aí, ó. Então, dessa maneira aqui nós temos 1/5, é uma fração, 1 dividido para 5, onde nós temos o numerador, o número de cima, e o denominador, o termo de baixo. Então, isso é uma das maneiras de representar. É a única? Não. Poderíamos representar assim, ó, 1 dividido para 5, né? Não é a maneira mais usual, mas também pode ser representada, né? E aí aquela coisa, nós apresentamos aí 2 palavras, numerador, denominador, e aí vem aquela perguntinha na cabeça, mas o que é mesmo realmente isso? O que é o numerador? O que é denominador, né? Vamos entender melhor, vamos olhar aqui direitinho, vamos começar pelo denominador. O denominador é a parte de baixo da fração, ela indica o número de partes em que algo será dividido. E o numerador é o número de cima, a parte de cima da fração, e ele vai fazer o que? Ele vai indicar quantas partes nós vamos pegar, nós vamos considerar daquela parte toda que foi dividida. Então, o numerador indica o número de partes que usaremos dessa quantidade que nós acabamos de dividir. Só isso, né? Então, além dessa questão da representação, nós podemos ler uma fração. Como nós vamos ler ela? Vamos observar que o numerador vai ser sempre números o quê? Números cardinais, aqueles números que indicam quantidade, 1, 2, 10, 15, 20 e assim por diante. No denominador já podemos ter número fracionário ou ordinário. Por exemplo, o 2 é meio, metade, o 3 é terço, né? Do 4 em diante vai ser quarto, quinto e assim por diante. Acima do 10 nós vamos usar a palavrinha avos, né? Neles também. Então eu trouxe aí uma tabelinha com alguns números. Olha aí, 1 dividido para 2, 1 meio, né? Outra, 4 dividido para 7, 4 sétimos. 1 dividido para 10, nós vamos ler 1 décimo e assim por diante. Então a leitura de uma fração não é difícil, é uma coisinha simples.
corpo humano. Sistema ósseo, os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos, sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, as costelas e o fêmur. Outros ossos que temos são maxilar, vértebras, clavícula, omoplata, ulna, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio. O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva. Com o nariz podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores.
O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos: o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. E aí galera, beleza? Eu sou o Guba e hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Sim, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste para você não perder nada, beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a falar das invasões em si, devemos ressaltar o que está acontecendo nesse momento. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? Bom, a União Ibérica é a aliança de Portugal com a Espanha, e isso é muito importante para você entender a invasão holandesa, porque a Holanda ela foi um dos países que financiaram o começo da cana-de-açúcar junto com Portugal. Porém, a Espanha havia uma certa desavença, e essa diferença fez com que a Espanha impedisse a Holanda de pisar em terras portuguesas, tornando-se uma barreira enorme para o país junto com o comércio de cana-de-açúcar. Só que a Holanda, devido a essa união dos países e essa proibição, criou em 1621 uma alternativa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com um objetivo muito claro: recuperar o lucro do comércio que havia sido perdido. E com isso, tem o início das invasões. Em 1624, ocorre a primeira invasão no Nordeste brasileiro, restrita à Bahia, capital da época. Em fevereiro de 1630, percebendo a fragilidade da região de Pernambuco, capitania que era bem rica, porém desprotegida, uma esquadra com muitos navios desembarca, tomando facilmente a Olinda. O mesmo não ocorre com Recife, que teve dificuldade devido às técnicas de guerrilhas utilizadas pelos defensores. Com as conquistas dos territórios, fazia-se necessária a presença de uma figura que centralizasse as funções políticas e militares da região: a Nova Holanda. Sendo assim, é nomeado o administrador-geral do Brasil, o holandês, o conde João Maurício de Nassau, que chega em 1637, acompanhado de liberais, médicos, arquitetos, cientistas e artistas, e nomeia Recife como a sede da Nova Holanda. Durante o governo de Nassau, houve um forte estímulo à recuperação de produção açucareira, assim como a realização de obras urbanas no Recife, com reflexos evidentes no desenvolvimento regional. Em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha, assinando um armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu que os holandeses consolidassem a sua dominação. Em 1643, devido a desacordos com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, Nassau tem que voltar à Europa. Logo depois, a situação pacífica dos senhores de engenhos do local começa a piorar, uma vez com que eles não conseguem mais honrar com as dívidas que obtiveram com a Companhia Holandesa, culminando na Insurreição Pernambucana de 1645. E por fim, com auxílio militar de portugueses e ingleses, os lusos brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil, em 1654. Então, muito obrigado. Comenta aí, compartilha, se inscreve, beleza?
Valeu e até a próxima! Olá, crianças! Na nossa aula de Geografia, nós vamos estudar sobre lazer e cultura do município. É de responsabilidade do município proporcionar aos cidadãos programações culturais e de lazer. Exemplos de alguns lugares de lazer são jardins, parques, cinemas, estádios, teatros, etc. Tem uma atividade lá no livro integrado na página 308 para vocês realizarem. Um cheiro no coração e até a próxima aula!